Olá, gente boa, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Este é o meu canal. Eu sou o Fábio Bauab, sou pastor aqui na IVP Itapema e hoje eu começo um novo quadro, Perguntas e Respostas. Isso mesmo. No meu canal no Instagram, eu estou colocando uma caixa de diálogo toda semana. Se você desejar passar por lá, deixar sua dúvida, deixar sua pergunta, eu vou ter o maior prazer em responder. Bora lá então para as perguntas e respostas dessa vez? Qual o maior princípio de uma vida plena e como viver de fato? Veja, os filósofos já indagavam acerca dessa vida que é uma vida feliz ou a vida que vale a pena você viver. E Jesus nos ensina uma lição preciosa sobre isso. Jesus responde essa questão de uma forma bem simples e como um bom judeu, lembrando do Shema. Jesus responde dizendo o seguinte: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Para Jesus, esta é a vida que vale a pena viver. Qual é a vida então que vale a pena viver? Aquela que passa pelo princípio do amor. Aquela que passa pelo princípio do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar você também e amar o próximo, servindo ele. Então, para mim, esse é o princípio que leva a uma vida plena e a gente precisa praticá-lo. Bora lá para a segunda pergunta e resposta. Qual a matéria que o Senhor mais gosta de lecionar na teologia? Gente, isso daí é difícil porque eu gosto de muita coisa na teologia. Mas se eu pudesse escolher, para mim, eu acho que a matéria que eu mais gosto é a Cristologia. Apesar de eu nunca ter lecionado ela, mas é uma das que eu mais gosto. Bora lá. Pastor, explica sobre o dízimo com detalhes, por favor. Gente, não dá para falar sobre o dízimo num perguntas e respostas jogo rápido, né? Então, vamos conversar basicamente sobre aquilo que é mais importante você saber sobre a questão do dízimo, tá? Então, o básico lá. Para mim, o dízimo é uma questão de gratidão. Eu acho que o princípio que norteia o dízimo é o princípio da gratidão, não é o princípio da lei. Eu não entrego dízimo porque eu sou obrigado. Não é uma conta que eu tenho que pagar e que às vezes a gente paga com pesar. Ele é uma oportunidade que eu tenho de expressar a Deus a minha gratidão, expressar a Ele aquilo que está dentro do meu coração. O dízimo, você também precisa entender que não é uma obrigação da lei. O dízimo não é da lei, o dízimo é um princípio que a lei, posteriormente, foi regulamentar. Então, Abraão ali, você vai encontrar Abraão dando o dízimo, você vai encontrar Jacó dando o dízimo, e eles são anteriores à lei. Então, a gente não pode pensar no dízimo como uma questão da lei. Dízimo é um princípio. A lei regulamenta, caindo a lei, o princípio permanece. Por fim, uma coisa muito importante que as pessoas confundem. O dízimo não está vinculado à salvação. Você não vai perder o dízimo. Você não vai perder a salvação se você não der o seu dízimo. Fique em paz. O dízimo é para aqueles que compreendem isso e têm alegria em participar. Para mim faz parte da minha vida cristã, porque faz parte da forma como eu celebro Cristo, dando também o meu dízimo. Pastor, o Senhor é pré ou pós-tribulacionista? Eita, que esse povo não é fraco, né, gente? Bora lá para essa questão de novo. Pré ou pós-tribulacionista? Gente, pensa comigo. Noé atravessou o dilúvio. Toda a humanidade estava sujeita a ele. Noé atravessou o dilúvio. O povo de Deus passou pelo cativeiro babilônico, passou pelo Egito, ficou escravo no Egito. A igreja passou pela perseguição. Gente, presta atenção nisso. O que você precisa entender
é que estas duas correntes são duas linhas de pensamento humana, são elaborações teológicas a partir da verdade revelada nas Escrituras. O que você precisa entender é que a Bíblia é a verdade. As elaborações, elas podem estar sujeitas a erros. Então, você vai perguntar para mim, pastor, qual é a sua posição? A minha escatologia, que eu entendo que ela é bíblica. Qual é a minha escatologia? Guarda isso no seu coração. Jesus voltará, Jesus buscará a sua igreja. Se ele quiser que eu passe pela tribulação, passarei dando glória a Deus. Se ele quiser me levar antes da tribulação, assim eu irei também dando glória a Deus. Essa é minha escatologia. Bora lá para mais uma. Pastor, por que Deus escolheu Isaac e, na minha interpretação, excluiu Ismael? Veja, gente, perguntas assim são difíceis de responder, mas por que Deus excluiu... por que Deus escolheu Isaac e excluiu Ismael? Porque Isaac é o filho da promessa. A Bíblia fala isso. Isaac é o filho que Deus prometeu a Abraão e Sara. Ismael nasce como filho da escrava. É interessante você perceber que Deus mantém sobre ele uma bênção. Deus diz, ele também será grande, será pai de uma grande multidão, e etc. e tal. Porém, o povo de Deus vai descender da linha de Isaac, porque a promessa foi transmitida a Isaac. Por que isso, pastor? Soberania de Deus. Na soberania, nós não questionamos a vontade de Deus, apenas nos rendemos a ela. Espero ter te ajudado aí. Uma outra pergunta aqui, que essa aqui também não é fácil, né? Ezequiel 28:13 se refere ao próprio Satanás? Gente, eu acho que nós precisamos examinar o texto com cuidado. Esse é um texto que é geralmente usado para falar sobre a queda de Satanás. Mas é muito interessante a gente observar que o texto é construído a partir de um recurso literário chamado apocalíptica. Então você olha o texto, ele tem uma série de palavras que remetem a algo que parece não ser aquele momento. Mas quando você analisa os versículos anteriores, o texto está falando do rei de Tiro. E aí, de repente, parece que abre uma janela e começa a falar sobre uma outra pessoa que, a princípio, não encaixa muito bem aquelas palavras na performance de Tiro, de rei de Tiro. Parece que está falando de uma outra pessoa. Bom, vamos direto ao assunto. Guardadas as devidas proporções, eu entendo que aquele texto é uma profecia e é uma menção ao rei de Tiro. Nós não precisamos daquele texto para compreendermos a queda de Satanás, para compreendermos quem ele foi e nem o que ele fez. Porém, ele não aparece naquele texto e eu tenho um pouco de medo de fazer essa inferência, fazer o texto dizer aquilo que ele não está querendo dizer. Então, a minha opinião, aquele texto pode ser usado por inferência? Pode, mas explicitamente eu acho que não fala da queda de Satanás. Existem outros textos, inclusive no Novo Testamento, que vão falar melhor sobre esse assunto. Por fim, para um bom entendimento, por onde começar a ler a Bíblia? Gente, eu recomendo a leitura da Bíblia a partir do Novo Testamento, mais especificamente a partir dos Evangelhos. E aí há uma certa discordância, mas eu recomendo primeiro o Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais sucinto, é o evangelho mais breve. Você vai ter uma visão de Jesus ali muito interessante, além de que ele vai fazer menção constantemente às profecias do Antigo Testamento. Então, comece aí pela leitura do Evangelho de Marcos. Depois, você quer ter uma visão um pouco mais... como é que eu vou usar essa expressão? Um pouco mais miraculosa, mais de mistério acerca de Jesus, vai para o Evangelho de João.
você vai curtir bastante também. Gente, esse foi o primeiro Perguntas e Respostas. Espero que você tenha gostado. Antes de sair, não esquece, deixa aquele joinha, compartilha com o pessoal, se inscreva no canal, me ajude a crescer esse meio também para semear o Evangelho. Deus te abençoe e até o próximo Perguntas e Respostas.